Olá! Da palavra grega cronos ou tempo, surgiu a designação de um gênero textual que é a crônica e que pertence à tipologia narrativa. A crônica é um gênero que permite a manifestação de estilos individuais, por ser um texto inspirado em olhar subjetivo dos acontecimentos do cotidiano. Nós no Brasil aqui temos uma grande tradição, em crônica. Vou citar alguns escritores, poetas maiores que também dedicaram parte da sua composição a fazer crônicas. Dentre eles, o introdutor do realismo no Brasil, que em 1881 publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance, que é o iniciador do movimento realista no Brasil, Machado de Assis. Também o grande poeta da segunda geração modernista, Carlos Drummond de Andrade. Também Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Coni, dentre tantos outros autores, dedicaram as suas composições, para fazer essa reflexão do cotidiano, do mundo que nos cerca. A crônica, ela permite, então, essa observação de fatos corriqueiros, talvez que não tenha relevância para os outros, mas que sob o olhar, sob a ótica do cronista, ganha uma dimensão reflexiva e transformadora. E quais são as principais características da crônica? Primeiro, é uma narrativa curta. Cuidado, quando o seu professor lá sugerir, solicitar que você faça uma crônica, não vá se estender demais. Você pode transformar o seu texto num conto, não é a proposta. A crônica é mais curta, mais reduzida, porque ela circula em jornais, ela circula em revistas, então deve ser um gênero rápido. A linguagem também deve ser simples, coloquial. Diferentemente, por exemplo, de uma dissertação argumentativa, na qual se exige uma linguagem padrão, uma linguagem culta, mas também não deve ser rebuscada ao ponto do seu leitor não entender, Mas a crônica, ela tem essa característica, esta liberdade, essa possibilidade de uma linguagem mais coloquial, mais tranquila, a linguagem do dia a dia. Se houver personagens na crônica, devem ser poucos, ela não deve ser tão extensiva. O espaço também é reduzido e sempre partindo de acontecimentos cotidianos. Você já deve ter estudado lá na primeira série do ensino médio, quando o seu professor de literatura falou sobre o humanismo em Portugal. Então ele falou de Gil Vicente, o introdutor do teatro português, e também falou sobre o Fernão Lopes e suas crônicas ou seus cronicões. Fernão Lopes, o guardador da Torre do Tombo. Então a crônica é um gênero bastante difundido. E quais são os espaços, as esferas, onde circulam as crônicas? Jornais, revistas, livros de crônica, não? E quais são os tipos de crônica? Ela pode ser jornalística, pode ser histórica e pode ser a crônica humorística. Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, dentre outros,
tem essa característica, né, de trabalhar com uma crônica humorística, mas sempre levando a uma reflexão. Algo que parece pequeno, até bobo, uma situação, leva então a um pensamento, a uma reflexão maior. Então, fica aí a dica para você, ao produzir a sua crônica, lembre-se, parta de uma situação cotidiana presente. A crônica ela é temporal. A crônica deve refletir o momento presente. Procure, né, através de uma linguagem mais simples, coloquial, colocar-se ou não na narrativa reflexiva é uma opção sua. No entanto, geralmente a crônica ela traz personagens, até diálogos. No entanto, não é obrigatório que ali apareça o discurso direto. Ela pode ser composta no discurso indireto ou uma mescla entre o discurso direto e o indireto. Enfim, existe essa liberdade na crônica. Fica aí a dica para a sua produção textual. Um grande abraço, nos vemos!